Boa tarde, alunos do sexto ano. Professora Valdiane mais uma vez aqui para gravar uma aula de português para vocês, mais uma aula, acho que é a terceira aula já de português. E hoje nós vamos ver um novo conteúdo, o conteúdo passado que foi sobre oração em período. Até o momento, nenhum dos alunos me enviaram as atividades. Espero que vocês deem um retorno, porque essas atividades elas são avaliativas. Como a gente não tem a prova presencial, então vocês serão avaliados por meio dessas atividades e por meio também daquele tarefão que foi passado. Então, entre em contato comigo. Vocês vão localizar o livro de vocês na página 91 e 92, que é o conteúdo de hoje. O conteúdo de hoje é o que é sílaba. Esse é um assunto que você já conhece, eu tenho certeza que vocês já sabem, porque é um assunto que vocês veem na terceira série, quarta série, até a quinta série tem esse assunto que é sílaba. Então aqui eu vou explicar para vocês, mas eu tenho certeza que você aí do lado já sabe o que é uma sílaba. Aqui eu tenho um conceito. O que é sílaba? Sílaba é um fonema ou um grupo de fonemas pronunciados em um só impulso de voz, isto é, em grupos. O que diz o conceito? Que sílaba pode ser um fonema ou pode ser um grupo de fonemas. Esse assunto aqui nós já estudamos, foi bem no início desse ano. O que é o fonema? Fonema representa o som. O som de quê? O som da grafia da letra. Cada letrinha tem um som. E esse som eu chamo de fonema. Então, sílaba é um fonema ou pode ser um grupo de fonemas, que eles são pronunciados em um só impulso. Como exemplo aqui abaixo eu coloquei abacate. Esse exemplo já tem no livro de vocês. Abacate. Você não pronuncia todas as sílabas de uma vez só. É uma por uma. Por isso que diz aqui que a sílaba ela é pronunciada em um só impulso. Tipo, abacate. Você não vai pronunciar abacate atropelando todas as sílabas. Não, você vai pronunciar cada sílaba pausadamente, em um só impulso. Exemplo aqui, o A. Você observa que o A está sozinho. Por que ele está sozinho? Porque ele representa um só fonema. Já aqui o A, ele representa um grupo de fonemas. Então, nós vamos ter sílabas apenas com um fonema e vamos ter sílabas com grupos de fonemas. Esses grupos vai depender da palavra. Aqui no caso eu tenho um grupo que é o B e o A. C-A-T-E, abacate. Laranja do mesmo jeito. Eu tenho aqui laranja. No caso eu tenho quantas sílabas? 3 sílabas. Entenderam? E a gente sabe que para formar uma sílaba, o que é essencial em uma sílaba? Eu posso formar uma sílaba somente com consoantes? Não. Para eu formar uma palavra, eu vou precisar das vogais, ou seja, da vogal. Então, a vogal aqui, na língua portuguesa, a vogal é a base das sílabas. Toda sílaba tem que ter uma vogal, tá? Ou eu posso ter uma sílaba formada apenas por vogal, no caso do abacate. O A é uma sílaba formada por vogal. Já as demais é formada consoante e vogal. Aqui a vogal ela é essencial para a formação das palavras. Eu não posso formar palavras somente com consoante. E eu posso formar somente com vogal? Posso. Tem várias palavrinhas formadas somente com vogal, tipo oi. Oi é uma palavra formada somente com vogal, mas só com consoante não existe palavras formadas somente com consoante. Aqui eu tenho um exemplo, é pai. Pai, você observa que eu tenho aqui
aqui o P, que é a consoante, o A, que é a vogal, e o I, que é a semivogal. Isso aqui também nós já estudamos, o que é vogal e o que é semivogal. A vogal, ela uma letrinha que ela tem um som mais forte. Eu até coloquei aqui abaixo. A vogal, ela possui o som mais forte em relação às semivogais. E quem são as vogais? O A, o E e o O. Só que nós aprendemos lá no berço que as vogais é o A, o E, o I, o O e o U, certo? São vogais. Mas só que dentre essas vogais, eu tenho aquelas que têm um som mais forte e tenho aquelas que têm um som mais fraco. O som mais fraco são as semivogais. Quem são as semivogais? O I e o U. Só lembrando que aqui entre as vogais, no caso do E e no caso do O, eles também podem ser semivogal. Quando? Quando esse Ezinho aqui ele tiver o som de I dentro de uma palavra. Se ele tiver o som de I, ele vai ser uma semivogal. O O, se ele tiver o som de U, também vai ser semivogal. Mas nós aprendemos que as vogais é o A, o E e o O, certo? Então aqui em pai, o A é a vogal, que tem um som mais forte, até se você pronunciar pai, o A ele tem um som mais forte, ele é pronunciado com maior intensidade. E o I é uma semivogal. Aqui, gente, eu coloquei alguns exemplos de separação silábica. Por quê? Se vocês têm de aprender o que é sílaba, você tem de aprender a separar as sílabas. Exemplo, eu coloquei alguns exemplos de separação silábica. Tipo, passarela. Você observa que eu tenho dois S no dígrafo. Esse dígrafo, em hipótese alguma, ele pode ficar na mesma sílaba. Eu posso pegar esse S e colocar aqui e colocar o tracinho? Não, não posso. SS e RE são separados, tá? Na separação silábica, eles não ficam juntos, eles ficam separados. Por isso que eu coloquei essa palavra, porque eu percebo muito nas traduções textuais de vocês, que quando chega no finalzinho da linha, aqui, ó, que é a translineação, o que vocês fazem? Pega o SS e coloca juntinho, fica assim. E aí coloca o traço. Eu posso fazer isso e colocar o A aqui na outra linha? Não posso. Então você tem que deixar somente um S aqui, colocar o tracinho e o outro S aqui. E isso quando vocês estiverem fazendo as traduções de vocês e chegou no final da linha, que é a translineação, aí você tem que fazer a separação de acordo com o que você aprendeu. Aqui o outro exemplo é empregado. Empregado, se você observar, eu tenho um M. Eu posso pegar esse M e colocar aqui junto com o P? Não, não posso. Observe a sonoridade. Em fica na mesma sílaba. Em, ó, pré, ga, dó. Então, se você tem dúvida de fazer a separação silábica, ouça o som da sua voz. Ó, o outro exemplo aqui. Eu tenho substituir. Substituir, observe que aqui eu tenho um BS que não é seguido de vogal. Nessas situações, o que acontece? Aqui eu tenho subs. Olha a pronúncia. Eu coloco o tracinho, jamais eu posso pegar e colocar o tracinho aqui, separando a vogal e ficando apenas consoante. Não posso fazer isso. Na separação silábica tem que vir vogal. Existe até uma regra que diz que para a melhor forma de você saber quantas sílabas tem em uma palavra é você contar as vogais. Tipo aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Se eu tenho 4 vogais, então eu tenho 4 sílabas. Essa é uma regra. Mas vocês podem fazer a separação de acordo com o som da palavra, o som das sílabas da palavra. Então, nesse caso aqui, eu não posso colocar esse tracinho, porque não pode ficar somente consoante
na mesma sílaba. Então tem que ficar dessa forma. Substituir. Já outra aqui, constituir. Constituir, se você observar, eu tenho duas consoantes. E essas consoantes também elas não podem ficar separadas. Se você observar a pronúncia, elas vão ficar na mesma sílaba. Já aqui, gente, é a classificação das sílabas quanto ao número de sílaba. Isso aqui também vocês já sabem, só é para reforçar. Quando fala na classificação quanto ao número de sílaba, ele quer que você conte quantas sílabas tem a palavra e depois que você fazer essa contagem, você vai classificar ela. Vai dizer se ela é monossílaba, se ela é dissílaba, se ela é trissílaba ou se ela é polissílaba. Somente isso. No caso aqui nós vamos começar pelas monossílabas. As monossílabas, né, que são formadas por uma só sílaba. Ou seja, as monossílabas só têm apenas uma sílaba. Exemplo: lá, mãe, Zé, tu, oi, ai e só. Ou seja, as monossílabas você só vai abrir a boca uma vez, tá? Aqui tem uma observação, né? Observe, como só possui uma sílaba os monossílabos, como eles só têm uma sílaba, então os monossílabos, eles são classificados quanto, aliás, não são classificados quanto à posição da sílaba tônica. A única classificação que tem os monossílabos é os monossílabos átonos e os monossílabos tônicos. Exemplo, coloquei aqui. Na verdade, essas palavras se classificam apenas em átonas. Então, eu tenho as monossílabas átonas, que são pronunciadas com pouca intensidade, que são aquelas sílabas mais fraquinhas da palavra, que não é pronunciada com tanta intensidade, como, por exemplo, o mi, o a, o o, o si, o di e etc. Aqui são alguns exemplos, mas existem outros exemplos de monossílabas átonas. Já as monossílabas tônicas, elas são pronunciadas com maior intensidade, já é com mais intensidade. Tipo chá. Chá já tem um acento. Toda palavra, gente, que tiver acento, aquela sílaba ela é a mais forte. Não precisa nem você estar gritando a palavra, porque eu aprendi dessa forma. Eu aprendi a localizar a sílaba tônica dentro da palavra, chamando a palavra. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então aqui, chá, já é acentuada. Então eu chamo de monossílaba átona ou tônica. Eu vou chamar de tônica porque ela é pronunciada com maior intensidade. Pé, da mesma forma. Pá, dor e luz. E etc. porque tem outras palavras. Já aqui são as dissílabas. As dissílabas são aquelas que têm duas sílabas. Exemplo: Beto, uma, duas. Então eu tenho uma palavra dissílaba. Jaca também é uma palavra dissílaba, formada por duas sílabas. Verdes também é formado por duas sílabas. Já as trissílabas vem de três, são aquelas formadas por três sílabas. Exemplo: alcance, né? Se você contar em três sílabas, uma, duas, três, então eu tenho uma palavra trissílaba. Banana, uma, duas, três, trissílaba. E carreta também é uma palavra trissílaba. Observe que o RR, gente, ó, a separação, eles não ficam juntos, eles ficam separados. Já as polissílabas são aquelas que já é formada por mais de três sílabas. Toda palavra que tiver mais de três sílabas, eu chamo ela de polissílaba. Exemplo: esperança. Esperança eu tenho uma, duas, três, quatro sílabas. Então é uma palavra polissílaba. Especialmente, tem quantas sílabas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tem seis sílabas.
Então, eu chamo essa palavra também de polissílaba. Por quê? Porque tem mais de 3 sílabas. Se tiver 3 sílabas, é trissílaba. Mais de 3, polissílaba. Dissertação, da mesma forma, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 sílabas. Então, ela é uma polissílaba. Aqui, a gente vai ver a classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. O que nós vimos antes foi a classificação do número de sílabas. Aqui não, é a classificação quanto à posição da sílaba tônica. Aqui é que você tem que saber o que é sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? Sílaba tônica é aquela que é pronunciada com maior intensidade, com maior força dentro da palavra. Aí eu até coloquei aqui o conceito, é aquela pronunciada com maior intensidade. Exemplo, amor. Como é que eu vou saber qual é a sílaba tônica da palavra amor? Aí é onde você vai ter que chamar a palavra para você identificar quem é a sílaba tônica. Amor, você vai dizer, ó, amor. Aquela que você demora mais na pronúncia é a sílaba tônica. Cebola. Chame a palavra cebola. É só chamar a palavra como se estivesse chamando alguém. Ó, cebola. Você demora mais no bo. Então, o bo aqui é a sílaba tônica. É só fazer isso, não tem segredo para você identificar quem é a sílaba tônica. Já que você aprendeu o que é a sílaba tônica, aí você vai saber classificar ela em oxítona, em paroxítona ou proparoxítona. Se você não souber identificar a sílaba tônica, aí fica complicado de você classificar, porque tem que saber identificar. Às vezes, muita gente erra porque não sabe identificar a sílaba tônica. Então, é só chamar a palavra. Chamou a palavra, aquela sílaba que você demorou mais na pronúncia é a sílaba tônica. Então, as oxítonas aqui. Quando é que eu tenho uma palavra oxítona? A palavra oxítona é a sílaba tônica, ou seja, a sílaba tônica que você aprendeu aqui vai ser quem? A última. É a última sílaba. É só contar de trás para frente, que aí você não tem como errar. Então, aqui, Amapá. Olha só, gente, Amapá. Não precisa nem eu estar chamando a palavra. Está acentuada? Tá. Se está acentuada aqui, ó, já é a sílaba tônica. Não precisa estar chamando, mas se eu chamar, eu vou descobrir que ela é realmente a sílaba tônica. Ó. Amapá. Eu demoro mais no pá. Então, o pá aqui é a sílaba tônica. Como ela é a última, eu chamo ela de oxítona, certo? Ela é uma palavra oxítona porque a sílaba tônica é a última. Aracaju. Aracaju não tem acento. Como não tem acento, aí eu vou ter que chamar a palavra. Aracaju. Você demora mais no ju. Então, o ju aqui é a sílaba tônica e é a última. Então, eu chamo essa palavra de oxítona, certo? Já aqui, computador. Computador, chame a palavra. Computador, você demora mais no do. Então, o do eu classifico como oxítona por ser a última sílaba atônica, tá? Então, isso aqui é fácil. Se você identificar a sílaba tônica, pronto. Você vai saber classificar. E as paroxítonas? As paroxítonas são a penúltima sílaba atônica. A sílaba tônica é a penúltima. É só contar, gente, de trás para frente. Tipo aqui, eu tenho uma palavra trabalho. Trabalho, eu tenho, ó, última, penúltima, antepenúltima. A sílaba tônica vai estar nessa posição. Ou vai estar aqui na última, ou está na penúltima, ou está na antepenúltima. Se tiver, vamos supor que a palavra tenha 6 sílabas, a sílaba tônica ela vai estar nessa posição aqui. 1, 2, 3. Vai estar nessa posição. Não pode estar depois. Então, as paroxítonas, a sílaba tônica é a penúltima.
Olha aqui, trabalho. Chame a palavra trabalho. Trabalho, trabalho. Você demora mais no bar. Então, o bar aqui é a sílaba tônica. Como aqui, ó, é a última, aqui é a última, mas ela não é a sílaba tônica. A sílaba tônica é a penúltima. Então, chama essa palavra de paroxítono. Impressora, vamos aqui. Impressora, chame a palavra. Impressora, você demora mais no so. Então aqui eu vou chamar essa palavra de paroxítono. Por quê? Porque a sílaba tônica é a penúltima. Se fosse a última é a oxítono, mas é a penúltima. Regra. Regra, chame a palavra regra. Ó, regra. Como se fosse uma pessoa, como se fosse o nome de uma pessoa. Então aqui a sílaba tônica é o ré. O ré é a penúltima sílaba, última, penúltima. Então eu tenho uma paroxítona. A proparoxítona, a sílaba tônica é a antepenúltima. O que é antepenúltima? Antes da penúltima. Que vem antes da penúltima. Então todas as proparoxítonas aqui, a sílaba tônica tem que ser antepenúltima. Tipo, máquina. Chame a palavra máquina. Máquina. Você demora mais no má. Mas olha a observação que eu falei para vocês. Tem um acento. Preciso chamar? Não preciso chamar a palavra. Porque eu já sei que o má é a sílaba tônica. Então aqui eu vou só contar. Última, penúltima, antepenúltima. Antepenúltima é uma proparoxítona. O outro exemplo. Lâmpada. 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 Você observa que aqui a penúltima, não, a penúltima não, a antepenúltima é a sílaba tônica. Última, ó, cadê? Última, penúltima e antepenúltima. Então aqui eu chamo de proparoxítona. Matemática também, ó. O má é a antepenúltima sílaba. Matemática. Então eu tenho última, penúltima, antepenúltima. Então todas as proparoxítonas, a observação aqui embaixo. Todas as proparoxítonas, elas são acentuadas. Então aqui não tem segredo. Procurou, está na antepenúltima sílaba, está acentuada, então é proparoxítona. Certo? E o nosso assunto terminou, é um assuntozinho curto, pequeno e fácil. Então eu agradeço a compreensão de vocês, obrigada pela atenção. Façam essa atividade da página 89 e tem também a atividade da página 92 a 96. E eu quero retorno dessas atividades. Tirem a foto, tá bom? Da atividade. Me envie que eu estou corrigindo, gente. Eu estou corrigindo todas as atividades. Eu posso até demorar a dar um retorno, porque às vezes tem muitas atividades daquele dia para corrigir, mas eu sempre devolvo a atividade respondida. Certo? Muito obrigada.